Se você é membro do canal, você está assistindo esse vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e incentivo sempre. E a proposta aqui dos membros, a aula para os membros, é aulas com mais detalhes, né? Na questão de tempo e tal, a gente vai poder fazer várias aulas de um mesmo projeto. Porque agora vai se aproximar o Dia das Crianças, final de ano, vai dar para você fazer para presentear ou até mesmo para vender e ganhar uma graninha extra. E todos esses detalhes a gente vai conversando na aula. Essa versão aqui de boneca, ó, ela tem o corpinho todo em tecido, a sainha separada e uma sainha a mais para a criança trocar. Cabelinho de feltro, o rostinho feito com o gabarito da Isamara Custódio, que eu vou estar mostrando para vocês. E posteriormente ela vai para os inscritos recorrentes do YouTube num vídeo resumidão e bem rápido, tá? Para também deixar a ideia lá. Aqui nós vamos fazer o mesmo projeto. Olha, bonequinha com as duas sainhas, o cabelinho, tal, a mesma coisa, só que bem mais detalhado. Vou mostrar para vocês os materiais. Eu procurei aproveitar todos os retalhos que eu já tinha aqui no ateliê. Então eu utilizei algodão cru para fazer as partes do corpo, as perninhas, os bracinhos e a cabecinha. Mas não significa que você não possa fazer a perninha com outro tecido de tricoline colorido que combine com o tecido que você vai fazer a sainha, por exemplo. Também não significa que você possa fazer só o rostinho com algodão cru e as partes coloridas, aí você vai ter que inventar. O que você precisa prestar atenção é que o tecido tem que ter algodão, ele tem que ser firme para o plumante não sair e para ficar fácil de você costurar, ok? O corpinho eu vou estar fazendo com o feltro. É opcional, porque eu tenho bastante retalho aqui no ateliê. Se você tem tecido aí colorido, quer combinar como eu fiz o da outra bonequinha, você pode fazer também de tecido. Esse algodão, ele não é o algodão lavado, ele é o algodão cru, porém ele é maleável, tá? Então ele vai ser legal para fazer as partes do corpinho. Se for um algodão muito cru, parecido com lonita, eu não aconselho fazer. Realmente não vai ficar bom, ele vai ficar com aspecto diferente. Esse aqui até que ficou delicado. Eu fiz um rostinho, olha. Ele ficou agradável, não ficou uma coisa grosseira, então eu tô indicando para vocês e como eu tenho bastante, eu vou fazer a aula aqui com ele. A sainha eu vou fazer com tricoline estampado e aí fica a gosto e a critério de vocês. O que eu falo é sempre procurar ter uma combinação, uma coerência entre o tecido do corpinho, se for no caso liso, ou de poá, ou de xadrezinho, e o tecido que vai ser a sainha, sempre tendo a ver. Então aqui nesse tecido eu tenho um pouquinho de verde, tenho um pouquinho de laranja, tenho um pouquinho de cada cor. Aqui nessa versão eu vou estar usando duas versões para fazer a aula para vocês. Olha, eu tenho um rosé, um rosinha. Mas enfim, os detalhes e as combinações vocês vão estar vendo aí o que é melhor, o que agrada melhor vocês, tá bom? Para quem é a primeira vez que está fazendo, sempre pegue o tecido principal para a sainha e desse tecido principal você pode escolher então um retalhinho ou um outro tecido para fazer o corpinho. E aí você vai compondo dentro das cores da estampa principal os detalhes da boneca, tá? A dica é sempre essa. Mas não tem outro jeito, tem que começar fazendo, algumas vezes vai dar certo, outras vezes vai dar errado, outras vezes você vai gostar, outras vezes não. E tentativa e erro, você vai chegando num consenso de combinação dos tecidos. Como vocês viram aqui, a sainha que eu vou fazer para acompanhar, que essa boneca vai acompanhada com duas sainhas para troca, que criança adora trocar a sainha de boneca, ela é uma organza que eu também tinha no ateliê. Pode ser um filó, um filózinho, tá? Pode ser um outro tecido que dê uma armadinha assim, olha, que você veja que ele vai ficar nessa textura. Pode ser também uma outra sainha em algodão mesmo. Às vezes você vai querer fazer um poazinho, um xadrezinho, alguma outra coisa que combine, que faça composê com a estampa principal, ok? Aqui, como eu tinha esse tecido, essa organza, então é com ela que eu vou trabalhar. Para encher a boneca, eu estou utilizando o plumante siliconado, que é um plumante mais macio. Existe aquela fibra, aquele plumante mais durinho. Não é o durinho que eu estou utilizando, é o molinho mesmo,
que é para a boneca ficar macia. Ela vai ficar cheia, mas vai ficar macia. Então, é o plumante siliconado. Não uso vira-boneca, não uso nada além de uma pinça, um canudinho ou uma caneta, alguma coisa, um pincel, né? Alguma coisa que eu tenha na mão que eu possa encher a boneca. Mas se você tem o vira-boneca, se você já está acostumado a trabalhar, pode trabalhar com ele também. A quantidade, como eu faço? Eu sempre compro um sacão grande, fechado de 1 kg de plumante e vou utilizando, tá? Depois, se der, eu vou pesar a boneca para vocês verem como que ela vai ficar. Se não der também, vocês vão ter uma boa noção aí, fazendo a boneca de vocês. Só para um exemplo, mostrar para vocês aqui, ó, é uma outra versão que eu tô fazendo. Isso aqui é puro retalho. Essa perna fazia parte de um vestido, tá? Um vestido infantil. Isso daqui é um jeans bem fininho, retalho. Esse daqui são pequenos retalhinhos que eu fiz com aplicação e termocolante. Enfim, dá para você fazer aí um mix, uma ideia diferente para a mesma boneca. Se eu conseguir terminar isso aqui até o final das aulas, eu vou mostrar para vocês. Mas só para curiosidade, ó, é retalho, a perninha não é de algodão cru e talvez o bracinho também seja de um outro tecido colorido, tá? Se der, eu mostro para vocês no final, para vocês terem uma ideia para fazerem também, aproveitando os retalhos aí. O que eu vou fazer aqui? Eu não tenho tecido inteiro, como eu falei para vocês, eu tinha pequenos pedaços desse retalho de algodão cru. Então, a gente vai utilizar o molde que eu vou deixar para vocês em documento PDF, com uma cabecinha, um corpinho, o bracinho e a perninha. Aqui eu peguei esse molde, passei ele para uma embalagem, para ele ficar mais durinho e mais resistente para eu usar mais de uma vez, tá? É uma dica que eu deixo para vocês. Essa é a embalagem de filtro de café. Pode ser também um papelãozinho mais durinho. Então, aqui tá o corpo 2 vezes, tecido duplo, tecido duplo, tecido duplo, tudo duplo. Só que os braços e as perninhas a gente faz 2 perninhas e 2 bracinhos, não tem segredo, tá? Aí vou pegar a cabeça, vou posicionar no pedacinho de tecido. Ah, sim, um detalhe, se você tem o tecido inteiro, então você vai posicionar a cabecinha, o corpinho, o bracinho, a perninha, né? Então, o bracinho você vai riscar assim, depois vai virar para fazer 2 vezes. O bracinho assim, depois vai virar para fazer 2 vezes. O tecido pode estar inteiro, tá? Se você tem, dobra ele, deixa ele duplo, coloca as partes em cima e vai tá riscando. Eu utilizo para riscar um gizinho, aquele do Panda, não utilizo lápis, mas pode ser a caneta mágica que sai com o calor do ferro, pode ser o gizinho aquele de alfaiate de costura mesmo. Eu gosto bastante desse aqui, tá? Ele sai com o calor do ferro. E aí você vai distribuir e vai costurar, vai riscar tudo de uma vez e depois você vai costurar o tecido inteiro. Lembrando que tem que deixar a separação entre as partes para poder cortar e ter uma margem depois. No caso do retalho, eu tive que pegar cada partezinha e aproveitar o retalho que eu tinha, como no caso aqui da cabeça, ó. Só esse pedacinho de retalho duplo. Vocês podem ver que ele tá até costurado aqui, que era de uma outra peça que eu aproveitei. Olha, tá duplo, eu só posicionei a cabeça, vim com o giz. Esse gizinho, ele é fininho, então tem que manusear ele de uma forma delicada para que ele não quebre com facilidade. Risquei em volta e obtive então o risco da cabeça. Todos os riscos, eles já estão com a margem de costura, então você vai riscar e costurar em cima do risco. Eu vou mostrar a costura para vocês da cabeça agora e vai servir para todas as outras partes, a mesma coisa, tá? Esse tecido tem avesso e tem direito? Não, gente, esse algodão não tem avesso e não tem direito, tá? Ele é igual, para mim ele não tem, tá igual nas duas partes. Se for um tricoline, olha lá na orelha do tecido que você vai ver que onde o furinho tá mais macio é a parte do direito. Então, se você quiser observar isso, pode observar aí, mas no geral, os tecidos tricoline liso, peletizado e esse algodão não vai ter problema com avesso e direito.
Por que que eu tô falando? Porque a gente vai costurar no risco e depois a gente vai desvirar, né? O lado de dentro é o que vai ficar visível. Certo, pessoal? Depois que eu risquei, então, eu vou vir para a máquina. A agulha que eu estou utilizando na máquina é a agulha 14, ok? É a de uso geral na máquina. O ponto eu vou diminuir para 1,5. No caso dessa máquina, a gente vai girar aqui. É uma máquina mecânica, é uma Singer Facilita Pro 2018. E eu vou começar pelo alto da cabeça. Vou seguindo o contorno da curva devagar. Como o ponto tá diminuto, ele tá menor, então vai demorar um pouquinho mais, só que vai dar um melhor resultado na curva. Então, sempre que for fazer a cabecinha da boneca, costuras com curva, diminui o ponto para 1, 1,5, 2, no máximo 2, tá? É a dica que eu dou. A linha é a linha de poliéster normal, é uma linha mista, branca. Se você tiver uma linha na cor do algodão cru, aproximado, também pode usar. Não indico que seja linha colorida, é claro, porque depois de virar, ela vai aparecer. Então, tem que ser sempre no tom do algodão que você está trabalhando. Então, notem que eu estou aqui com a mão esquerda na máquina, mas eu não estou pressionando o tecido. Eu só estou fazendo uma base para o tecido girar. E às vezes eu ajeito com a mão direita. Sempre que eu achar que está saindo fora da curva, eu tenho que parar com a agulha baixada e procurar ver se o centro do furo da agulha, o centro do pezinho, tá na direção do risco que eu fiz. Para não formar quina. Agora eu vou chegar na parte do queixinho aqui embaixo, ele tem uma curva aqui pra dentro. Eu tenho que respeitar a curva para não ficar com o rostinho da boneca deformado. Então eu vou costurar bem devagar. Cheguei no ponto de início, passo um pouquinho, cerca de 2 centímetros, e já finalizo a costura. Certo? Do mesmo jeito, eu vou proceder com a costura, no caso aqui, o bracinho. Só que o bracinho, ele vai ter uma abertura aqui em cima, então a gente vai deixar aberto e costurar em volta da mesma forma. Vou fazer um retrocesso no início. E vou costurando devagar. Finalizei com retrocesso e já vou para o outro bracinho. O risco que eu tracei tá bem no meio do pezinho da máquina. Esse pezinho eu tô utilizando o transparente que veio na minha máquina. Mas ele é o mesmo pezinho de uso geral de outras máquinas. Que é esse pezinho aqui, tá? Ele tem a mesma marcação. É que se você tem esse pezinho transparente, ele facilita para você visualizar o risco do contorno que você precisa fazer. Pronto, rapidinho, mesmo costurando devagar, eu já fiz contornos dos dois bracinhos. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com as duas perninhas. Certo, pessoal, na hora de cortar, eu utilizo a tesoura comum, tá? De tecido, eu não utilizo a tesoura de picote. Se você tem a tesoura de picote e quer utilizar, você tem que prestar atenção
aqui nas curvas, tá? Porque se você errar, ela acaba comendo a costura que você fez. Então, eu não tenho costume de usar, eu já acostumei usar a tesoura normal, eu vou cortar e vou deixar meio centímetro de distância em cada corte que eu fizer. Aonde a gente não costurou, que vai ser a entrada do plumante, eu deixo aberto. E faço isso com as outras peças. E antes de desvirar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os picotes nas curvas, olha. Então, a minha tesoura é uma tesoura muito boa na ponta. Então, eu consigo fazer isso com a pontinha dela, ó. Tá vendo? Eu faço pequenos picotes nas partes, principalmente nas curvas pra dentro. E eu acabo fazendo no contorno inteiro da peça, do bracinho e da perninha também. Muito cuidado pra não pegar a costura. Eu faço meio que na diagonal, tá? Vocês vão encontrar um jeitinho especial para fazer. E na cabeça, o que vai acontecer? Mesma coisa, só que nós vamos ter que desvirar essa cabeça. E a gente não deixou nenhum espaço de abertura para isso. Então, nós vamos cortar, contornando o desenho, cerca de meio centímetro para a margem. Vamos dar os picotes na volta todinha dessa cabeça, principalmente aqui no desenho do queixinho. Vocês vão olhar aí no molde que o queixinho, ele é bem redondinho, dá para ver bem onde é a bochechinha. Então, a gente tem que fazer os picotes bem aqui para depois seguir, na hora que você enche, seguir exatamente o contorno do desenho, senão fica deformado o rosto da nossa bonequinha. E aí, como que a gente vai desvirar essa cabeça? A gente vai pegar uma das partes, ó, são 2 tecidos, pega uma das partes. O queixinho tá aqui pra mim, eu vou fazer isso aqui, ó. O queixinho vai continuar na mesma direção. E eu vou fazer um corte na vertical. Olhando a cabecinha da boneca de frente, é um corte na vertical em um dos tecidos, ó, fez um balãozinho. Segura aqui para não cortar embaixo e faz um corte de 1,5 centímetro, que quando eu abrir, vai dar aproximadamente 3 centímetros. E é por aqui que eu vou desvirar. Corto todos os fiozinhos, né, para não ficar aparecendo depois. Vou desvirar. Quem estiver trabalhando com esse mesmo algodão cru, seco, sem ser lavado, tem que pensar que ele desfia. Então, tem que trabalhar manuseando ele com cuidado, porque quanto mais você aperta, quanto mais você manuseia o tecido, mais ele vai desfiar. E essa é uma das reclamações do pessoal que trabalha com esse algodão cru. Eles querem o algodão peletizado ou tricoline porque desfia menos. Mas é só uma questão de você se adaptar ao manuseio desse tecido, tá? Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô com o meu dedo indicador lá dentro, passando e amaciando essa costura. Porque não adianta nada a gente fazer uma costura curva bem feitinha, com pontos pequenos, e chegar na hora de desvirar, a gente não acomodar essa costura. E não adianta ir pro ferro sem fazer isso, tá? Não adianta. O ferro, ele vai marcar a dobra errada. Você vai ter que fazer isso com a mão mesmo.
Como eu mostrei para vocês nos materiais, eu tenho aqui um canudinho, ó. É um canudinho mais firme. Eu coloco ele, também faço isso com ele, ó. Se eu tiver com a unha feita e não quiser estragar, eu posso fazer com ele assim. Faço isso, faço bastante massagem no rostinho da boneca. Nas costuras, acomodando. E a abertura ficou atrás, que é por onde a gente vai encher e depois vai cobrir com o cabelinho, não vai aparecer. E a parte do queixinho ficou embaixo. Nós vamos proceder com as outras partes da mesma forma, só que a abertura é mais fácil. A gente vai desvirar todas as partes e acomodar todas as costuras do mesmo jeito. Então, aqui eu já desvirei. Dei uma passada no ferro de leve, porque vai amassar de novo na hora que a gente for encher. E já tenho essas partes prontas. Próximo passo agora é a gente encher as duas perninhas, os dois bracinhos. E a cabecinha a gente vai contornar o rostinho, tá? Então, você pode fazer o contorno do desenho do rostinho agora, deixar secando, enquanto seca, você enche as perninhas e o bracinho. Ou não, você pode encher e depois lida só com a cabecinha. Eu vou fazer isso, eu vou lidar com a cabecinha agora, fazer o desenho do rostinho, mostrar tudo pra vocês. Depois, enquanto fica secando, eu vou encher as outras partes. Enquanto eu encho, vai secar totalmente o rostinho. Certo, pessoal? Então, aqui vai ser o seguinte. Eu vou utilizar o gabarito de rostinho, de olhinho e de contorno para o rostinho da Isamara Custódio. Vou deixar todas as informações da Isamara Custódio no link junto com os materiais. Mas é isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui você vai ter várias opções de olhinhos, de boquinha, sobrancelha, narizinho, alguns desenhos a mais, ó, coraçãozinho. E, olha, vocês vão ver que é simples usar, até você que nunca fez uma boneca, com calma você vai conseguir fazer. Aqui vem com umas opções para vocês verem, mas vocês podem misturar essas opções. Podem misturar uma boquinha com outro olhinho, né, uma bochechinha com outra sobrancelha, pode afastar o olhinho do nariz, vocês podem pegar um pedacinho do algodão. Se você nunca fez, pega uma faixa do algodão, faz uns ensaios, faz vários rostinhos, vê qual você mais gosta, trabalha com calma e você vai conseguir fazer, tá? Para quem já tem prática, não vai ter segredo. Eu sei que hoje tem muitas coisas para fazer boneca, muitas canetas, muitas opções, mas eu não tenho. E eu faço com a caneta ponta fina, o contorno. Depois eu vou preencher com o pincelzinho normal, ó, bem velhinho, ele já é durinho, eu prefiro quando ele tá durinho, que eu me adapto mais para preencher. A tinta é a tinta de tecido, acrylex mesmo, para tecido. Mas eu sei que no mercado hoje tem as canetas Micron, tem como pintar com lápis aquarela, tem várias técnicas que vocês podem desenvolver, todas elas utilizando esse gabarito também, tá? A partir dessa aula você pode pesquisar mais e pode desenvolver aí a sua arte de pintar rostinho de boneca conforme você quiser. Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem básica, bem acessível para que você possa fazer, até mesmo quem nunca fez. É uma caneta Bic, ó. Ela é fininha. A numeração da ponta dela não tem aqui, mas
Deve ser uma 05, 07, tá? Eu tenho uma outra caneta aqui. Essa daqui vai marcar, ó. Essa aqui é da Faber. Essa aqui é ponto 4, bem fininha também. Então, eu vou posicionar a cabecinha de frente aqui pra mim. Vou virar ela aqui, marcando o meio. E vou posicionar o tipo do olhinho que eu vou querer. Então, eu não vou posicionar em cima, porque vocês vão observar que eu vou ter uma colagem de cabelo aqui. Se eu colocar o rostinho muito para cima, depois eu não vou conseguir fazer o cabelo. Então, o olhinho, ele tá cerca de... Vou até medir para vocês aqui. Mas ele tá cerca de 5 centímetros para baixo da costurinha da cabeça. Então, eu tendo essa noção, eu venho aqui mesmo sem marcação, eu já sei que eu vou ter uma distância da ponta do olhinho para cima de 5 centímetros. Centralizo, no caso eu peguei esse olhinho de gota, poderia ser um outro rostinho. Vocês podem desenvolver cada boneca com um rosto diferente utilizando esse gabarito. Vou posicionar centralizando, 5 centímetros abaixo do alto da cabeça. Já olho aqui pro queixinho para ver se ele tá... Ele tá de acordo com o centro do olho. Aqui eu não tô me baseando pela placa, viu, gente? Eu só tô me baseando pelo gabarito e pela cabecinha. A placa só tá servindo de base. Alguém pode pensar, ah, eu não tenho essa placa, não vou conseguir fazer. Vai conseguir fazer em cima de uma mesa, sim. Se você marcou o meio da cabecinha e tá enxergando o vinco que você fez, se você tem uma noção de que essa distância tá de pelo menos 5 centímetros, olhou o queixinho embaixo, não tem segredo. Eu vou contornar. Fazendo um risco básico aqui, ó. Dependendo da caneta, a pigmentação dela vai pegar numa passagem só. Essa aqui eu já tô tendo que passar 2 vezes, já tá na hora de trocar. Pegar uma nova. Fiz o contorno dos olhinhos. O que que eu vou fazer? Já vou pensar no narizinho. Então, eu escolhi esse tipo de nariz, que tem uma curvinha, já vou fazer. Então, tá com dúvida da distância do nariz? Se olha no espelho. Se você fizer um nariz muito longe dos olhos, a boneca vai ficar com o semblante caído. Muito acima, ela vai ficar parecendo um bichinho. Então, ela tem que parecer uma menininha. O olho tem que ter uma coerência entre o olho e o nariz. Não pode ser nem muito perto, nem muito longe. Aí, eu venho, analiso antes de riscar, posiciono o molde e risco. Simples assim, com muita calma. Fiz isso, já vou para a boquinha. Eu escolhi uma boquinha que tem um coração e o final da boca, dos lábios, é a mesma coisa. Se olha no espelho e vê o final da sua boca. Ele não é fora do contorno do olho e não é fora do contorno do nariz. Então, se eu jogar a boca para cima, vai ficar parecendo um bichinho. Se eu jogar para baixo, a boneca vai ficar triste ou vai ficar incoerente. Então, eu tenho que colocar visualizando uma distância que me agrade. Como esse gabarito é transparente, eu consigo ver o risco que eu fiz embaixo. Então, não vou ter problema com isso, ó. Posicionei e vou fazer o risco da boquinha, que tem um coração, que é uma graça, que vai combinar com o enfeite, com os detalhes da boneca que eu vou fazer depois do coraçãozinho. Tudo isso é prática. Então, a minha dica é: pratique no pedacinho do tecido antes de fazer o rostinho definitivo da sua bonequinha. Praticou, gostou, viu que é isso mesmo? Ah, vou fazer? Aí faz o rostinho definitivo.
para poder ficar com o trabalho do seu gosto. Porque é ruim você fazer uma boneca inteira e depois você, com a cabeça fixada no corpo, você não gostar do rostinho. Você perde a boneca inteira, tá? Fiz o contorno, agora eu vou para a sobrancelha. Então, eu escolhi uma sobrancelha que tem uma bolinha. E vocês podem ver que no gabarito ela é junta, mas eu vou dar uma separadinha nela. Eu quero ela um pouquinho mais separada. Então, eu vou fazer o contorno. Vou afastar um pouquinho, um tanto que eu acho que vai dar uma simetria aqui no rosto, né? E vou fazer o outro lado, a outra sobrancelha. Feito isso, eu já fiz o contorno básico. Aqui eu vou contornar um pouquinho mais a sobrancelha do lado direito, que eu achei que ficou um pouquinho fraco, então eu vou lá, posiciono o molde de novo e faço o contorno de novo. A mesma coisa no olhinho, eu achei que ficou um pouquinho fraco, então eu posiciono novamente o meu gabarito e faço o contorno de novo. Ah, eu quero fazer sem contorno. Pode fazer sem contorno, tá? Pode ir direto com a tinta. Tudo é questão de teste. Você vai, faz o teste, vê se gosta e o que é melhor para você, você coloca na sua bonequinha. O contorno básico já tá aqui. A mesma coisa eu vou fazer agora com a cor dos olhinhos. Eu vou começar posicionando aqui, ó. Já tava aqui, né? Eu vou preencher. Então, eu começo pelo meio. Como esse pincel tá bem velhinho, eu gosto de trabalhar com ele. Pode ser uma... Eu e a tinta não combinamos, vamos falar a verdade, né? Então, pode ser que existam outras técnicas aí que eu não saiba. Você pode estar assistindo a aula e saiba manusear o pincel muito melhor que eu, tá? Então, eu prefiro o pincel velhinho, durinho, que me dá mais segurança. O pincel novo, as cerdas parece que ficam muito macias e eu não me adapto com ele. Fiz o preenchimento com a tinta. Então, olha, eu passei no meio e fui espalhando. Não tem necessidade de encher de tinta. Já vou pro outro olhinho. A intenção de fazer o rostinho dessa forma é padronizar as bonequinhas, se você for vender, e agilizar o processo de fabricação aí de cada bonequinha. Assim, você, se for vender, pode fazer um maior número de bonecas para poder oferecer para os seus clientes. Ou fazer peças rápidas para presentear. Quando eu tiro o gabarito, olha que bonitinho. Gostei muito de trabalhar com esse gabarito da Isamara Custódio. Um forte abraço para a Isamara Custódio. Lembrando que lá no site dela vocês vão encontrar os gabaritos e muito mais coisas, tá? Eu super indico o ateliê e a loja da Isamara Custódio. Vou posicionar novamente, ó, aqui eu tenho um paninho, inclusive é o paninho de teste, ó, que eu vou limpando o pincel, tá? Como vocês veem, eu sou muito delicada, né, com o pincel, eu já soco ele no paninho aqui. Eu sou teimosa, por isso que eu pinto o rostinho da boneca, porque eu e o pincel e a tinta, a gente não se dá bem, não. Vou colocar aqui, não vou mais usar o gabarito, vou agora preencher com o bumbum do pincel. É a forma que eu me adaptei melhor, tá, gente? Então, eu vou dar uma pinceladinha aqui com o bumbum do pincel. Outra coisa boa para fazer isso é boleador. Quem trabalha com boleador pode aproveitar para fazer. Mas eu já tô com o pincel aqui, ó. Então, eu venho, dou uma encaixadinha aqui com o bumbum do pincel dentro do coraçãozinho, ó. Tá vendo? Opa, já deu. Vou fazer o outro com a mãozinha bem de leve.
Eu tenho a mão bem pesada, tá, gente? Pra mim isso é um sacrifício. Minha mão é pesadona. Agora, eu vou fazer o preenchimento da sobrancelha porque eu escolhi esse modelo. Você pode escolher outro modelo e não ter esse trabalho. Faço a mesma coisa. E vou dar uns pontinhos de luz no olho. Vou fazer um aqui e outro aqui. Só encosto de leve o pincel. Faltou uma coisa aqui, os cílios. É opcional, você pode ou não fazer. Eu gosto de fazer, então eu venho, dou uma puxadinha aqui. Bem no pezinho aqui do olho, ó. Uma puxadinha de leve, 1, 2. Do outro lado a mesma coisa, 1 e 2. Eu faço bem de levinho para não marcar o rosto da boneca. Agora, o que que eu vou fazer? Como eu tô assim, com o rostinho adiantado para mostrar para vocês, eu já tenho um pronto e eu vou mostrar a parte da maquiagem. E esse aqui vai ficar secando. Se eu tivesse com pressa, eu ia no secador rapidinho, ia secar no vapor frio, para poder fazer a maquiagem aqui do lado e mais uns pontinhos de luz. Então, eu vou deixar isso aqui reservado, lembrando que esse é o resultado final que a gente quer. Deixo reservado. A maquiagem, eu vou utilizar a maquiagem minha, né? Na verdade, das minhas meninas, que é um blush simples. Olha, eu fiz aqui eu esqueci o nome disso agora, gente. Eu esqueci o nome disso aqui. Isso aqui tem um nome. Enfim, eu coloquei um pouquinho do enchimento da boneca, embrulhei, fiz um contorno rapidinho e ficou, ó. Eu tiro o excesso aqui na mão, venho aqui na bochechinha e faço o movimento circular que eu quero. Então, eu começo no centro e vou aumentando para onde eu quero esse círculo. Ok? Posso ampliar, fazer até mais a beiradinha aqui, mas depois a gente vai colar o cabelinho, então não vai aparecer direito. Faço a mesma coisa do outro lado. Tiro o excesso e faço a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu passei pouquinho, vou passar mais. Você pode intensificar ou não o rosado da boneca. Aí fica a gosto e a critério de quem tá fazendo, né? Eu não vou deixar muito forte, não. Vou fazer também um rosadinho no queixinho da boneca. A mesma coisa, movimento circular. Ah, mas eu tenho habilidade com pincel e com tinta, eu vou fazer tudo pintado. Fique à vontade, a boneca é sua. Eu só tô demonstrando uma forma que eu uso para fazer aqui. Lembrando que eu não sou expert de pintar o rostinho da boneca, tá? Eu ainda tenho muita coisa para aprender quando se fala em rostinho de boneca. Uma forma básica, eu acredito que se eu que não tenho habilidade consigo fazer, mais pessoas vão conseguir fazer. De repente a vovó vai fazer pro netinho, a tia vai fazer pro sobrinho, pro afilhado, pessoas que nunca fizeram vão conseguir fazer. Eu vou iluminar de novo aqui, ó, com o bumbum do pincel e a tinta. Vou fazer 1, 2 e 3. Ok? 1, 2 e 3. E no queixinho, vou fazer um furinho no queixo, ó. E
novamente, vou esperar secar ou vou no secador. Vai ficar dessa forma. A gente vai encher e vai ficar assim. Então, essa é a maneira mais básica que eu encontrei de passar para vocês. Espero que vocês consigam fazer. E se der problema no primeiro rostinho, façam o teste sempre. Sempre trabalhando com calma, faz o teste. Ai, não tá dando certo? Vai dar uma respirada, toma um café, faz outra coisa, depois você volta e tenta de novo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Feita a parte do rostinho, então o meu rostinho tá lá secando e eu vou encher as partes da boneca, os 2 bracinhos e as 2 perninhas. Não tem segredo, eu vou pegar a pinça. Se você não tem a pinça, vai com a mão mesmo, em pequenas porções. Eu já vi professores ensinando encher a boneca de forma contínua, ou seja, você vai pegando e vai enchendo, vai pegando e vai enchendo, sem fracionar o plumante. Eu não me adaptei em fazer assim. Eu prefiro fracionar o plumante, pegar uma pequena porçãozinha. Vou fazer aqui com a mão, porque de repente você vai fazer e não tem a pinça, né? Vou colocar com o meu dedo indicador e vou empurrar com o canudinho, que pode ser um tubo de caneta vazia. Sabe aqueles tubos de Bic? Dá certinho. Ó, vou empurrar lá, em pequenas porções eu vou colocando aonde tem a curva. Eu preciso preencher toda essa parte curva para poder ficar com o contorno do desenho do pezinho, no caso do bracinho, ideal ao que a gente fez no molde. Senão ele vai ficar cheio de bico, de canto, e é uma costura curva. Então, tudo começou lá atrás. A gente costurou com pontos pequenos, devagar, respeitou as curvas, desvirou, fez os piques, amaciou a costura. Se na hora de encher a gente não prestar atenção que o enchimento tem que preencher essa curva, não vai dar o resultado bom no trabalho. Certo? Tem o vira-boneca, então usa o vira-boneca. Eu não tenho vira-boneca, não trabalho, tá? Com vira-boneca. Talvez eu possa até comprar um, eu nem tenho. Mas pode fazer também. Vou preencher toda a parte curva. Vai subindo, eu vou preenchendo. Não faço bolinha, ó, não faço isso. Não faço isso. Eu só ramifico, fraciono aqui o plumante e coloco. Nada de fazer bolinha com ele. Esse plumante é o siliconado, então você aperta e ele volta, que é para a boneca ficar macia. Tem uns plumantes que são mais pesados, eles são mais durinhos. Então, se você fizer bolinha, ele dá trabalho depois. Não fica um resultado bom. Como eu quero que essa boneca fique fofinha, eu estou utilizando o plumante siliconado. Vou preenchendo e sempre vou colocando numa base, ó, na mesa, para ter uma noção do enchimento, para ele não ficar inflado. Tá fazendo com tecido que tem um pouquinho de elastano? Toma cuidado, porque o elastano ele amplia o desenho, então você tem que controlar, sempre amaciando, assim, colocando numa mesa e observando se não tá inflado. Olha, aqui as curvas já estão sendo preenchidas, então eu vou fazer isso de forma que encha os 2 bracinhos. E vai ficar dessa forma. Os 2 bracinhos e as 2 perninhas. Notem que eu deixei aqui sem preencher, porque essa parte a gente vai fazer a montagem no corpinho. Então, eu parei de encher cerca de 3,5 cm antes da abertura. Isso para o bracinho. E aqui, 3 centímetros antes da abertura para as perninhas. Tá vendo? Ó, ficou assim, dessa forma. Não ficou muito duro, também não ficou molengo, não. Posso observar que todas as curvas estão preenchidas. Como eu fiz pontinho pequenininho, tá tudo fechadinho. E é isso aí. Se você resolveu que vai fazer 3 bonecas, 4 bonecas, 5 bonecas, 6, 10 bonecas, vou presentear toda a sobrinhada ou eu vou vender já 10. O que acontece? Faça por produção, todas as etapas, multiplicado pelo tanto de boneca que você quer. No caso aqui eu tô fazendo 2 bonequinhas, então eu já tenho pronto
todas as perninhas, todos os bracinhos, todos os rostinhos e vou montando. No final eu vou ter o tanto de boneca que eu quero. E também facilita a forma de você encher. Você, quando faz a etapa que são iguais por etapas, né, nessa forma de produzir, você vai ter mais qualidade, porque por exemplo, toda a perninha, eu tenho 10 perninhas, todas as perninhas vão estar com a mesma qualidade, com o mesmo enchimento, com o mesmo padrão. Parece que não, mas quando você muda, eu vou fazer a perninha, vou fazer a cabeça, vou fazer... Cada boneca você faz de um jeito, ela fica meio fora de padrão, tá? Isso é uma dica para quem vai fazer em quantidade. Então, já preenchi aqui a perninha e os bracinhos. A gente vai fazer a mesma coisa com a cabeça, que vai ficar dessa forma aqui. Bem cheinha, ó. As extremidades das curvas e vou trazendo o plumante para o centro e ele vai ficando assim, ó. E no caso da cabecinha, a gente vai fechar isso aqui com a linha de pipa, linha 10. A linha 10, para quem não conhece, é essa daqui, ó. É uma linha mais resistente, tá? Eu vou pegar cerca de 40 centímetros, ela dupla. Ó, tá vendo? Vou trabalhar com ela dupla porque eu vou fechar com mais força e pode ser que ela arrebente. Quem tiver fio encerado, aquele mais fininho, também pode fazer, que fica muito bom, tá? Ele é super resistente. Mas no básico é a linha 10. Qualquer armarinho, qualquer lojinha que vende aviamentos tem a linha 10. Então você pode usar. Vou dar pontos assim, não muito bonitos, somente para esconder o plumante lá dentro mesmo, porque o cabelo vai esconder tudo isso daqui. Vou fazer pontos grandes, cruzados, vou subindo. Gente, para quem me acompanha sabe que eu estou trabalhando em casa, o meu ateliê é na minha casa, então vocês podem ouvir alguns barulhos aí que são atípicos para uma aula, tipo cachorro, cachorro e cachorro, tá bom? Mas estamos aqui, ó, subi, agora eu vou voltar cruzando esses pontos, dou uma apertadinha neles. Mas não puxo muito não, porque senão eu deformo o rosto da boneca. Somente para segurar o plumante lá dentro. Corto o fio e vou ter esse resultado aqui. Lembrando, vou fazer 10 bonequinhas, vou fazer isso nas 10 cabecinhas.